O Ricardo Vieira Frisch vai apresentar seu trabalho, orientação do professor Jean Martina, orientação do Lucas Machado da Palma. Compõe a banca Lucas Perini e Douglas Marcelino Martins. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, principalmente meus amigos, colegas. Obrigado pela banca, o orientador e o co-orientador também, meu primo que ajudou na revisão e a família em geral que está presente. Então, meu trabalho são recomendações para a implementação de uma carteira Bitcoin usando Smart Cards. Então vamos pensar na seguinte situação: a gente tem Sally e Bob, namorados. A Sally está no Japão, Bob está no Brasil e a Sally deu um imprevisto, ela foi roubada e ficou sem dinheiro. Então ela precisa de dinheiro para ficar mais uns dias lá e voltar para o Brasil. Ela liga para o Bob e pede para ele passar dinheiro. O que o Bob vai fazer? Ele vai mandar dinheiro para o banco dele aqui no Brasil, esse banco vai ficar com uma taxinha, esse banco, através de intermediários, vai mandar para um correspondente no Japão, esse correspondente também vai ficar com a taxinha e vai mandar para a Sally. Esse processo todo pode demorar algum tempo. Então esse é o sistema tradicional que a gente tem funcionando hoje principalmente, e, apesar de ter algumas mudanças, que a partir de 2008 vem a proposta do Satoshi Nakamoto de um sistema distribuído peer-to-peer de dinheiro eletrônico. Então é um sistema que contrapõe e ele tem a proposta de ser um sistema completamente distribuído. De lá para cá o Bitcoin explodiu, então principalmente ano passado, muita gente que nunca tinha ouvido falar acabou ouvindo por causa do Bush, chegou a $18 mil. E junto com isso cresceu o número de exchanges, que é onde o usuário tradicionalmente ele compra seus Bitcoins e outras criptomoedas. E a maioria dos usuários acaba deixando as suas criptomoedas na exchange. E o que acontece? Qual que é o problema de ele deixar os Bitcoins na exchange? Basicamente são três. A gente volta a ter dependência de uma entidade centralizadora, que é exatamente a proposta do Bitcoin, é não depender de uma entidade centralizadora. Exposição ao controle de governos. Então no Brasil, por exemplo, a gente tem algumas exchanges que estão com as contas congeladas há alguns meses já. E vulnerável a ataques hackers, que quando acontecem numa exchange atingem uma quantidade muito grande de usuários de uma vez só. A solução para isso é o uso de carteiras Bitcoin, onde o usuário tem controle total sobre os seus fundos. Existem diversos tipos de carteira, então carteiras de software que são instaladas no computador, carteiras mobile, web, inclusive carteiras de papel e carteiras chamadas de Brain Wallet, onde o usuário memoriza a senha que dá acesso aos seus Bitcoins. E a gente tem principalmente as carteiras de hardware, que hoje elas são consideradas o melhor custo-benefício entre segurança e facilidade de uso. E é sobre elas que a gente vai falar. Por quê? Mesmo as carteiras de hardware, elas têm alguns problemas e algumas falhas. Então, depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E com base nisso que eu construí a proposta desse TCC. Então, o objetivo é elaborar recomendações para a implementação de uma carteira de hardware segura e de baixo custo usando Smart Cards. A questão do baixo custo também é importante porque essas carteiras de hardware que tem no mercado, muitas delas têm um custo relativamente alto. E como objetivos específicos, definir os requisitos de uma carteira, projetar a arquitetura e o protocolo de comunicação e também a implementação de um protótipo funcional usando o Smart Card. Bem, então agora que a gente sabe que tem o Bitcoin, a gente pode imaginar que a transferência seria direta do Bob para a Sally. Só que o que acontece? Na prática, a gente tem esse cenário. E esse cenário envolve chaves privadas, assinatura, funções de hash, checagem e uma série de elementos. Então a gente vai entender um pouquinho das premissas para depois a gente falar de Bitcoin. Então, desculpa assim, vai ser um pouco rápido que eu vou passar aqui porque o tempo é curto, queria explicar muito mais em detalhes, que é muito legal, mas eu vou passar rapidinho. Então a gente tem as funções de hash, que bem conhecidas da computação, que basicamente pegam um texto de tamanho variável e geram um texto de tamanho fixo, que identifica unicamente aquela mensagem. Então ela tem algumas propriedades, as funções de resumo criptográfico, são determinísticas,
rápidas para calcular, é inviável descobrir a mensagem dado um hash, e dado um hash e uma mensagem, é impossível descobrir uma segunda mensagem que tenha o mesmo hash, e é inviável encontrar duas mensagens diferentes com o mesmo hash. Então são algumas propriedades bem importantes. A gente tem também as funções HMAC, que são funções que permitem a gente verificar a autenticidade e integridade de mensagens, e ela tem um segundo uso, que é gerar números aleatórios de tamanho fixo em cima de uma chave. Então isso é o que o Bitcoin usa, por exemplo, para gerar carteiras determinísticas, que a gente já vai ver em seguida. E a gente tem também funções PBKDF, do tipo PBKDF2, que são funções que são usadas tradicionalmente para gerar um segredo em cima de um password. E ela tem duas vantagens muito interessantes. A primeira é o uso de um salt, e o número que permite prevenir contra ataques de Rainbow Tables, onde é pré-calculado todos os hashes, e tem o número de interações, um número alto de interações, que torna o custo computacional bem alto. Então é demorado para te gerar uma chave. Isso também previne ataques de força bruta. Junto com isso, a gente tem também assinatura digital, então que usa a ideia de estrutura de chaves públicas e privadas, e a assinatura digital permite três coisas principais: autenticidade, integridade e não refudível da mensagem. Então isso é usado no protocolo Bitcoin para assinatura de uma transação. Então quando o usuário está transferindo os fundos, ele está assinando digitalmente uma transação. Só licença. No caso do Bitcoin, são usados a assinatura de curvas elípticas, que é uma inovação criada em 85 por dois matemáticos. São propriedades muito bacanas, é bem interessante. Basicamente, na esquerda a gente tem uma curva elíptica definida sobre os números reais, só que na prática é usado sobre um corpo finito dentro de um número primo. E as soluções da curva, no caso dos reais, a solução está dentro, são pontos dentro da curva. E no caso, quando usando o módulo em cima do corpo finito, a solução é um grupo abeliano. Então, isso tem uma série de propriedades interessantes. E por que ela é usada? Porque oferece basicamente o mesmo nível de segurança que RSA e DSA, com chaves muito menores, até 10 vezes menores. E o Bitcoin usa uma curva específica, que tem parâmetros constantes, que não era usada anteriormente, ela foi popularizada. E ela permite cálculos mais rápidos, porque tu consegue otimizar várias questões do hardware e do algoritmo. E ela tem uma menor chance de ter backdoor, que já aconteceu no passado com outras curvas elípticas, que tinham fatores randômicos que definiam a curva. E só lembrando, assim, a chave privada é um número inteiro, e esse número inteiro multiplicado pelo gerador da curva gera a chave pública, que é um ponto, né, x, y dentro dessa curva. Adoraria falar um monte disso aqui, a gente não tem na graduação e é bem legal, bem divertido. Então, Bitcoin. Resumidamente, como é que é o Bitcoin? Agora que a gente já entendeu um pouquinho das questões criptográficas que tem por trás. Basicamente, o usuário ele vai fazer o uso de carteiras de hardware para gerenciar as suas chaves privadas e as suas chaves públicas, e com isso ele vai assinar transações e publicar elas para uma rede peer-to-peer descentralizada. Nessa rede, a gente tem o que são chamados de mineradores. Eles vão verificar essas transações e vão ver se está tudo dentro de acordo com o protocolo. Quando eles fazem essa verificação, mais ou menos a cada 10 minutos, eles executam um algoritmo chamado de Proof of Work, prova de trabalho, e esse algoritmo ele é um desafio criptográfico que quem resolver primeiro esse desafio, ele é remunerado com novos bitcoins que são criados. Então, assim, tem alguns detalhes da ideia do blockchain, mas a ideia é que depois de um tempo é muito difícil, se tu quiser modificar alguma coisa na rede, tu teria que recalcular todos os restos de todos os blocos. Então isso que é o segredo desse mecanismo funcionar tão bem. O sistema, então o Bitcoin é completamente distribuído, as transações são públicas, parcialmente anônimo, não vou entrar em detalhes porquê, mas ele é pseudo-anônimo. Uso de Proof of Work, como eu falei, para prevenir fraude, chegar ao consenso. As transações são completamente reversíveis. Ele foi projetado para ser barato e rápido,
e é uma moeda com deflacionária, né? O modelo econômico dela é deflacionário e é bem interessante. Então, só para exemplificar, do Bitcoin veio a ideia do blockchain. Então, blockchain nada mais é do que um conjunto de transações, e essas transações têm assinaturas. Então, por exemplo, quando o Bob quer transferir um Bitcoin lá para a série, o que ele faz? Ele assina uma série de transações usando a chave privada dele, referenciando a chave pública dela. Então, isso gera uma cadeia de assinaturas e de transações. Então, é basicamente isso. Então, não tem nenhum lugar da rede dizendo assim, o saldo do Bob é tanto. Na realidade, o saldo do Bob são várias transações que foram feitas para ele que ele ainda não gastou. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, só um exemplo de uma transação real. Aqui a gente tem uma transação, tem 5 entradas, então outras transações, e gerando 3 saídas. Então, só para exemplificar. Quando o Bob, por exemplo, vai transferir lá para a série, ele transfere usando uma coisa que está aqui embaixo, não dá para ver muito bem, mas é o endereço da série, um endereço gerado a partir de uma chave pública da série. Então, essa chave pública, esse endereço é gerado a partir da chave pública. Também não vou entrar em detalhes, só uma curiosidade rapidinho. São usadas 2 funções de hash. Isso aí é porque o pessoal que criou o protocolo, eles são bem desconfiados e aí são bem espertos também. Então, eles fazem isso para prevenir ataques de extensão. Então, é a garantia em cima de algo que teoricamente é impossível de ser quebrado. Mas é bem interessante. E antigamente, como é que funcionava? O aplicativo, o desktop, ele gerava lá 100 chaves e a pessoa usava aquelas chaves. Então tinha uma dificuldade grande, por exemplo, para fazer o backup. Hoje é usado basicamente a geração determinística de chave. Então, com um seed, com uma entropia, um seed com alta entropia que é gerado uma vez, eu consigo gerar toda uma árvore de contas, que na realidade é um conjunto de chaves públicas e privadas que o usuário, ou um site, por exemplo, um servidor, um sistema, usa para transferir e receber transações. O interessante, além de todas as outras propriedades de ter um conjunto de contas, é que eu consigo fazer um backup muito simples. Então, são geradas daquela chave de 12 a 24 palavras e essas palavras o usuário faz o backup. Então, isso aqui pode estar guardado paradoxalmente num cofre de um banco. Então, isso que é bem interessante. Tá, vou tomar mais uma água, dar uma respirada. Bem, já que a gente está vendo que para ter acesso aos bitcoins tudo depende da chave privada do usuário, a gente no nosso projeto tem que guardar essa chave de forma segura. E para isso a gente usa um elemento seguro, que nada mais é do que um dispositivo, um hardware, um chip resistente à violação. Então, dentro desse hardware ele tem uma série de características, eu consigo armazenar a chave privada de uma maneira que seja impossível praticamente eu recuperar, ou muito caro eu tentar recuperar essa chave. Então, por exemplo, cartão de crédito, o chip do cartão, o chip do celular que a gente tem, e outras aplicações são elementos seguros, né? O JavaCAD, como foi falado no trabalho anterior, também foi usado aqui. Ele é a plataforma mais consolidada e é relativamente fácil de usar, é seguro, ele tem múltiplas camadas de proteção, ele é independente de hardware, então é interessante, faz o applet uma vez e tu consegue rodar em diferentes smart cards, e um smart card suporta vários aplicativos e tem diversos padrões estabelecidos na indústria, que foram usados no trabalho também. Rapidamente, né, como já foi dito, não vou me repetir muito, mas basicamente é um protocolo, ele usa um protocolo binário de comandos e respostas. Então você envia os comandos para o cartão, ele processa, envia uma resposta binária. Beleza, trabalhos relacionados. Como eu falei lá no início, o primeiro trabalho que eu peguei é um trabalho que ele explora o protocolo de comunicação de uma carteira da Ledger, que é a mais vendida no mundo. Uma primeira versão da carteira, mais simples, hoje eles têm outras, mas esse artigo é bem interessante que, apesar de eles usarem um elemento seguro, ter toda uma série de proteções, eles não protegeram o canal de comunicação, que é a coisa mais óbvia para quem trabalha na área de segurança, né? Então foi meio feio, e esse artigo aí ele destrincha bem.
Com base nisso, eu procurei uma solução para proteger o canal no JavaCard, encontrei esse artigo muito legal, que tem código open source também, que usa o protocolo SRP, de Zero Knowledge Proof, para fazer a proteção do canal. E como a gente está falando de um produto, não pude deixar de olhar um trabalho que fala sobre a usabilidade de diferentes formas de gerenciar chaves públicas e privadas em Bitcoin. E aí foi interessante que ele lista 10 características das carteiras, e aqui são os diferentes tipos, e aqui embaixo está a nossa solução. Então, a nossa solução é a mais completa, comparando dentro desse artigo que foi publicado. Bem, dá mais uma respirada e agora vamos entrar no desenvolvimento, que a gente já entendeu todos os aspectos necessários para construir a carteira. Bem, tem várias formas de fazer uma carteira de hardware. Essas aqui são as principais que tem no mercado. Então a gente nota que tem carteiras que é só um chip, carteiras que tem uma tela pequena, botões, formato cartão e assim por diante. Então, com base nisso, primeiro trabalho que eu fiz antes de sair implementando foi definir os tipos diferentes de carteira. Então a gente começou pelo mais simples, que é basicamente o smart card, o leitor e um computador. Então tem algumas desvantagens. Por exemplo, se eu não tenho uma tela no dispositivo, na hora que eu vou mostrar as palavras para o usuário fazer o backup, essa palavra vai estar no computador. E o computador a gente sabe que não é algo seguro. Pode ter alguém gravando a tela ou ouvindo o canal, por exemplo. Então ele é uma solução interessante, mas ele é para começar. Então daí tem a solução já com tela e 2 botões, que requer alguns detalhes. Por exemplo, já começa a entrar em alguns detalhes de integração de hardware e outros aspectos que trazem complexidade e aumentam o preço. E a gente também propõe uma solução de usar o Smart Card com o telefone do usuário como meio de interface, que é bem interessante também. A gente deixou como desafio, não foi o que a gente implementou. Independente do modelo de carteira de hardware, a gente fez uma série de... Eu falo a gente porque a gente, os orientadores, né, o Corinto, o Lucas ajudou bastante, professor. Considerações de segurança, proteção do canal de comunicação. Então, como a gente já viu, pode ser usado o SRP. Também troca de chaves é uma opção, apesar de que ela é mais fraca, ela tem algumas falhas. Encriptar a memória em áreas críticas. Então, apesar de a gente estar no elemento seguro, é meio tradicional, mesmo assim, usar uma chave gerada no dispositivo e encriptar, a garantia em cima da garantia. É usado o PIN de proteção do dispositivo usando o próprio SDK do Java. Personalização do dispositivo. A ideia é que, por exemplo, se o dispositivo tem uma tela, eu posso, quando eu configurar ele, eu boto uma imagem que só eu sei que é meu. E aí, se alguém tentar fazer um ataque que ele chama de Evil Mad, que é a faxineira do mal, ela, por exemplo, vai lá e troca o dispositivo por outro e tenta descobrir qual que é o teu PIN. E aí assim tu consegue identificar que foi substituído, que não é o teu dispositivo que está aí. Negabilidade plausível, não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que qualquer PIN que tu colocar no dispositivo gera uma árvore de contas válidas, e isso permite proteger os teus fundos, que tu pode ter uma conta com tudo, com 90% dos teus fundos, e outra com 10%. E proteções adicionais de hardware, como a gente vê em HSMs, por exemplo. E essas proteções elas têm um custo, proteções ativas e passivas, mas é possível colocar. E também uma inovação assim, do nosso trabalho, que é o atestado de genuinidade, que é semelhante ao que tem lá no passaporte, que não é usado. A gente pode, no momento que a gente instala o applet no cartão, gerar um par de chaves dele único, e a chave pública a gente coloca no blockchain. E aí qualquer momento futuro pode fazer a verificação se aquele chip realmente é autêntico, foi produzido por quem está vendendo o dispositivo. E a entrada segura de PIN também é algo interessante, que aqui seria a tela do computador do usuário e lá o dispositivo com a tela. E em vez de eu mostrar na tela do usuário o tecladinho que pode estar sendo gravado, eu coloco os números de forma aleatória no dispositivo. Então isso permite uma entrada segura em um dispositivo inseguro, que é a tela do computador, por exemplo. Bem, protótipo. Então foi definida uma visão geral da arquitetura. Então a gente tem a parte da network do Bitcoin, a rede descentralizada. Tem a interface do usuário, que foi feito em um web, então responsivo, acessível de qualquer dispositivo.
E tem um conector. O conector ele faz a ponte entre essa tela do usuário web e o dispositivo que a gente fez usando a versão mais simples para o protótipo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi feito o levantamento de requisitos. Então, para fazer a parte de setup, gerar endereço, assinar transações e fazer interação, foi usado um dispositivo da JCOP, que a gente recebeu no finalzinho do projeto, que ele tem algumas propriedades, por exemplo, suportar curvas elípticas, que são poucos cartões que suportam. Foi definido o status do applet, então isso é importante, que ele pode estar em diferentes estágios, e isso define algumas regras de segurança que são usadas. E aqui só para mostrar um pouquinho, um exemplo foi feita a documentação do APDU. Como é um protocolo binário, é extremamente importante que tenha documentação para entender como fazer. Então foi feita essa documentação, e aqui é só um exemplo, né, mostrando o comando e a resposta esperada e os erros possíveis que podem acontecer. Foram desenvolvidos testes unitários para o applet, isso não é muito usual, assim, pelo menos nas coisas que eu vi, e foi bem interessante que agilizou muito o desenvolvimento e foi usado também no simulador de JavaCAD. Então, sim, muita gente vai programar em JavaCAD, ele programa, grava no cartão e testa manualmente, então é impossível desenvolver assim, sinceramente. Então eu fiz todos os testes unitários. A interface web é uma single page application, usa tecnologias bem modernas, quem trabalha com isso sabe, e ela é totalmente responsiva e funcional. Para implementar a interface, foi definido o fluxo do usuário, então todas as etapas que ele pode passar enquanto ele está interagindo com a wallet, e esses fluxos, a parte de setup também, ajudaram a definir que telas teriam que ser desenhadas. E aí, com base nisso, foram desenhadas só exemplos de telas que foram feitas, a parte de setup, o dashboard onde ele tem as contas, poder enviar fundos, bitcoins, poder receber fundos, então aqui ele gera endereços, que é onde ele vai passar para alguém para receber. Eu fiz um videozinho rápido, em 2 minutos, mostrando a interface funcionando. Vou apresentar para vocês. Então eu vou falar junto enquanto aparece, tentar narrar. Então aqui, usando o simulador, ele pede para conectar o dispositivo, faço a conexão, e aí eu posso criar uma nova carteira ou recuperar a partir do backup que eu tenho, daquelas palavras, né, que foram anotadas. Então aqui eu vou criar a carteira. Primeira coisa, ele pede para definir um PIN, então o usuário vai usar esse PIN depois para acessar a carteira. Segunda coisa, ele está dizendo para não salvar, não tirar foto, não mandar para nenhum meio digital essas palavras que estão sendo apresentadas aí. Então, essas palavras vão dar acesso a toda a conta, se ele, por exemplo, perdeu o dispositivo e quiser recuperar em outro local. E aí ele carrega as contas e aí posso criar uma nova conta. Beleza. E aí, aqui é um vídeo de uma conta de teste que eu usei, só para demonstrar um pouquinho essas funcionalidades. Então, criaria a conta default. Então aqui ele está acessando o blockchain, pegando as contas que tem, e aí aqui ele está carregando todas as transações que foram feitas relacionadas a essa conta. Então eu consigo ver o total, quando foi enviado, recebido, balanço. Eu posso receber fundos. Então sempre que eu for receber fundos, é sugerido que se crie um novo endereço. Então eu vou ali, pego esse endereço e passo para alguém. Eu consigo ver todos os endereços que já foram gerados. E aqui eu vou enviar uma transação. Então eu coloco o valor, o endereço de destino, o FII, quanto que eu estou disposto a pagar de transação para ela ser mais rápida ou mais lenta. E aí eu faço um envio. Isso aqui é um pouquinho lento porque a rede tem que aceitar essa transição, verificar. Então ela foi configurada. Então é isso de interface. Então tudo que foi implementado é código aberto, está no GitHub. Coloquei aqui explicitamente agradecimento a alguns trabalhos, carteiras já publicadas, que foi usado de inspiração e
como documentação de referência. Bem, conclusão. Conclusão é que carteira de hardware são projetos complexos, não são projetos triviais de se fazer. Eles envolvem diferentes circuitos integrados, comunicação segura entre diferentes camadas, como a gente viu ali. Então, desde lá das transações Bitcoin, passando pela interface, indo para o dispositivo. Tem diversos aspectos de segurança envolvidos que a gente listou. O protocolo Bitcoin não é nada amigável para se trabalhar. Tem libs para te trabalhar com ele, mas a gente teve que mexer no código específico que a gente estava assinando as transações, que foi onde eu gastei mais tempo no código, bastante tempo. E a experiência do usuário deve ser fortemente considerada, então isso é bem importante. E as contribuições são, basicamente, foi feita a documentação dos aspectos de segurança para qualquer tipo de carteira, foi feito o detalhamento dos requisitos, vantagens e desvantagens de diferentes formatos, e a implementação open source com testes unitários de integração, então do applet, da interface web e do conector. Trabalhos futuros, eu deixei algumas sugestões, então fazer um protótipo com a tela sensível ao toque, que queria ter feito, mas realmente é impossível no prazo que se tem para fazer. Protótipo com celular, realização de ataques nessa wallet para tentar encontrar vulnerabilidades e afirmar que realmente é seguro. Suportar diferentes criptomoedas. E eu deixo uma sugestão assim, de escrever um livro atualizado sobre JavaCAD, porque o material é muito difuso, é um material que o JavaCAD foi lançado em 96, então tem muita coisa antiga que já não funciona mais, então seria algo interessante. Aqui estão as referências usadas na apresentação, e é isso. Obrigado.